Yara vai começar, né? Já tá gravando. E sim, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela presença. É, Eu vou iniciar e já vou dar a voz para as estrelas da noite, tá? Não vou falar muito, não. Não vou tomar muito tempo. É, Como a gente comunicou, né? A gente vai ter a live, esse papo com a Rita, com o Fernando, com a Paula. E ao final, fiquem com a gente até o final, porque a gente vai lançar a dinâmica, né? Com a bolsa de 50%. Então, no finalzinho, eu vou explicar como vai funcionar. Aproveitem o espaço também para fazer perguntas sobre o curso, sobre a carreira. Tá? Não seria, não é uma aula, é um espaço aberto e dinâmico para a gente trocar. É isso, obrigada. Eba, nossa, eu tô aqui super feliz e empolgada para dar boas-vindas para vocês. Muito animada para esse momento que a gente vai passar junto. E aí eu queria propor uma coisa muito simples e muito rápida, que é a gente dar uma aterradinha de 30 segundos. Eu vou marcar aqui os 30 segundos para a gente colocar o pé no chão, apoiar se for possível e respirar um pouquinho e pensar como está chegando aqui para esse papo que a gente vai ter. Então, marcando 30 segundos para nós. Pronto, muito bem-vindos. Eu vou começar aqui e também apresentar meus convidados mais do que ilustres, a Paula Riso e o Fernando Mainardi. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O que provocou essa live foi principalmente o curso que eu vou dar, eu dou através da Miami, vou fazer agora a segunda edição, que é o curso Irritação. E esse curso ele tem um convite muito claro, né, que é provocar as pessoas, né, a partir do princípio de que se a gente não entrar numa zona de desconforto, a gente acaba não mudando e a gente vive num mundo que simplesmente ele exige da gente, exige, não é uma escolha que a gente mude todos os dias. Então, sem uma provocação, não é possível fazer isso, né? Então, esse é o convite, por isso que o curso chama Irritação. O nome é do Fernando Mainardi, que está aqui, que é um designer. Ele está comigo no curso, ele fica comigo nas aulas, e por isso a gente pode ter o apoio do design nas aulas para fazer dinâmicas e trazer a perspectiva do design, que é tão complementar à estratégia, né, que é o que a gente discute principalmente aqui. Então, vocês estão com três profissionais com uma formação muito sólida no campo da comunicação. Eu sou a Rita Almeida, trabalho minha vida inteira com estratégia e atualmente eu lidero um lab dentro da agência Almap BBDO, que se chama Lab Humanidades. É um lab que se dedica a estudos de comportamento e todo tipo de projeto que envolva branding e inovação. Eu trabalho muito com o pensamento, e é isso que eu vou estimular vocês aqui. Não vamos abandonar o pensar profundo, não, porque esse não é um jeito legal de conduzir nossas mudanças. E estou aqui com a Paula Riso, que é uma das profissionais mais reconhecidas do nosso mercado, que vem ensinando para esse mercado assim há muito tempo o que é ler futuro, o que é ler contexto, o que é trabalhar com tendências. Ela é extremamente reconhecida nisso e eu reconheço ela com todo o meu amor e honro nossa amizade, tudo que eu aprendo com a Paula ao longo dos anos e até décadas aí. E o Fernando Mainardi, como eu falei, que é um designer que é meu dupla, meu parceiro nessa grande aventura que é o curso Irritação. Eu vou pedir agora para a Paula e o Fernando se apresentarem, falarem um pouquinho deles e como eles se posicionam em relação a esse tema
da live, que é Provocações 2026. O que você está se provocando a fazer nesse ano que começa? Vamos lá, Paulinha. Bom, prazer estar aqui com vocês e falar, né, dentro desse contexto do curso, do Irritação, que eu acho deliciosa a ideia, né, da gente se provocar, tipo, sabe? Eu acho que assim, esse desconforto é bom, né, a gente se colocar em lugares novos, eu acho que é fundamental. Como a Rita falou, eu também trabalho há muitos anos na indústria criativa, na comunicação, na publicidade, eu sou publicitária de formação. Trabalhei durante muitos anos, algumas décadas, em planejamento estratégico. A gente se conheceu nesse período, né, Rita? Depois eu fiz uma transição de carreira, fui trabalhar com inovação dentro do contexto de comunicação também. Trabalhei em grandes agências, depois montei minha consultoria e ideias. Tive um período aí de 2 anos que eu fui ser head de inovação da Globo, e aí acho que assim, esse meu ato falho foi muito bom, porque assim, a gente nunca deixa de ser planejador, e acho que isso é uma coisa legal, né? Levar esse olhar, porque eu acho que tem uma coisa que tendência não é sobre prever futuro, é sobre ler contexto, né? Sobre fazer uma leitura tipo, um pouco mais crítica e abrangente do que está, para a gente enxergar o que vem, né? Então, isso eu acho que é muito legal. É, Esse ano, já que só para fazer, tipo, lançar uma coisa aqui que eu acho que é legal, esse ano uma das discussões mais fortes que eu venho tendo, aliás, desde o ano passado, né? A gente está discutindo muito em alguns grupos de pessoas que trabalham com futuros, que pensam tendência e que trabalham com futuros desejáveis, porque assim. A gente não quer ser apocalíptico nem distópico, né? Então, assim, a gente procura pensar em futuros que a gente gostaria de habitar e que a gente gostaria que as próximas gerações habitassem, é, e dar a nossa contribuição para isso. E uma das questões que, assim, tem me feito pensar muito e que, para mim, é muito complexa é a questão. é, da soberania cognitiva numa era de inteligência artificial, quer dizer, como é que a gente se mantém no comando, como é que a gente se mantém protagonista, o quanto a gente deve embarcar nisso e o quanto a gente tem que ter pé atrás com algumas coisas. Eu acho que são questões, eu acho que para a gente pensar, né, para a humanidade pensar, eu acho que assim, pela primeira vez a gente tem as novas gerações com perspectiva de ganhar muito menos do que as gerações anteriores, então tem uma questão muito complexa de trabalho, de sociedade e tudo mais vindo por aí. Então, eu acho que assim, eu começo esse ano, como eu terminei os últimos 2 ou 3, muito incomodada, muito irritada com essas coisas, porque ninguém tem resposta, mas a gente tem perguntas e a gente tem constatações que nos incomodam. Então, eu já queria abrir jogando aqui umas coisinhas para a gente pensar. Boa, obrigado, Boa, Paula. Paulinha. Vai lá, Fê. Vou lá. Eu sou Fernando Mainardi, né? Fefe, né? Sou conhecido mundialmente como Fefe desde pequeno e profissionalmente, e no meu ciclo de relações. Sou designer, né? Designer também há muito tempo, desde o que design era só o design, né? Eu acho que é muito interessante esse ponto que a Paula trouxe, que a gente não deixa de ser planner, né, e de planejador, e também a gente não deixa de ser designer, né? Acho que o design já teve sempre muito aí, ele está cada vez mais presente dentro das corporações, dentro dos processos, né? Acho que o design é uma grande ferramenta de processo e de conexões criativas, e que acho que não à toa eu caí no design por conta de TDAHs, no tempo que nem existia TDAH, de dislexias e de precisar de um método mesmo e de orientação para poder criar e fazer essas conexões, né? Então, cheguei aqui, eu tive o privilégio de estar junto da Rita aí no primeiro curso, né, na primeira edição da Irritação, e acho que, né, criei aí o nome do Irritação. Além de designer, eu sou médio redator, médio planner, eu acho que a gente orbita aí em todas as frentes, né, e também acho que o ano chega numa inquietação, né, numa inquietação absoluta. Tem uma questão aí de ansiedades, tem mais um negócio novo que eu coloco de pé, né? Porque mantendo aí a questão da minha consultoria de design, eu faço um trabalho de facilitação em empresas e de dinâmicas,
eu invento modas, né? E agora estou inventando nesse ano uma moda que é um super produto, depois eu faço um jabá e a gente entra no detalhe, mas é um produto do mundo têxtil, né? De moda. É um produto de moda muito mais utilitário do que de moda. Na verdade, é assim, muito simples, é uma bermuda e um acessório, é uma linha de roupas de segurança. Então, eu tenho um bolso dentro do bolso para não ser roubado no bloquinho, né? Falando aí dentro do carnaval, e foi uma trajetória longa para desenvolver o produto, para conseguir desenvolver produção, tem uma questão aí complexa de cadeia de fornecedores e tal, e a gente vai aprendendo, né? A gente vai expandindo a partir disso tudo. Então, a minha provocação é sempre inventar moda nova. Eu já tive no universo de comida, nem a gastronomia, né? Eu tive um food truck de cachorro-quente. Lá no começo do food truck, isso há 13 anos atrás, ah, fiz um dos primeiros food trucks do Brasil e foi uma loucura também para conseguir botar de pé. E foi o Hot Dog, que era uma Kombi 56 linda, que depois virou uma lanchonete na Rua dos Pinheiros, que depois eu não quero mais saber de comida, só quero comer e cozinhar para os amigos. Mas que são umas super experiências que vão conectando a gente, costurando e dando esse repertório que a gente precisa provocar, precisa estimular. E com essa inquietação aí de buscar coisas novas mesmo. E por isso que eu estou aqui super feliz, né? Que já é uma honra estar com a Rita por aqui. E vamos nessa, vamos bater esse papo. Nossa, como o Fefe é múltiplo, né? Que legal. E a bermuda que ele inventou, gente, é incrível de bacana. Assim, se tivesse ela para o carnaval, porque é uma bermuda que esconde um bolso escondido, assim, totalmente escondido, que é uma coisa que para os grandes centros, infelizmente, né, parte de uma dor. Uhum, Então, é muito legal ele ser tão múltiplo e conseguir, né? Por exemplo, é um designer que é bom redator também. E é isso que é a vida, né? Desse jeito que a gente tem que se preparar, ouvindo a nossa intuição, quais são meus próximos momentos. E a coisa mais importante que existe é a gente não parar de estudar, né? Não tem uma providência mais importante do que essa no mundo que a gente vive. Então, eu vou contar a minha provocação atual, é fazer muito. A primeira coisa que eu queria falar, antes de falar de mim, é, cara, chat ativo. A gente quer ouvir vocês. Conta vocês dos seus desconfortos, da sua reprogramação, o que vocês estão querendo fazer acontecer em 26. A gente quer muito que vocês participem para a gente poder fazer a live junto, porque isso é que é legal, né? Então, vai contando para a gente o que vocês estão pensando aí para 26, eventuais mudanças que vocês vão querer fazer e as perguntas que vocês querem fazer para a gente. Então, eu vou falar o seguinte: a provocação que eu faço para mim nesse ano é falar sem apresentação, porque a Paulinha vai entender bem o que eu estou falando. Eu sou uma estrategista e eu costumo muito ter o suporte e o apoio de uma apresentação, sempre muito bem feita, legal, pensada e tudo mais. Mas eu acho que a gente está num momento do mundo e do mercado que muitas vezes é muito mais adequado a gente falar assim como a gente está falando, do que se apoiando numa apresentação. Então, eu estou treinando isso, fazendo lives e dando aula, como eu sempre dou, mas mais empolgadona ainda, porque eu quero me melhorar nisso esse ano. Fora mil outras provocações que eu vou falando aqui ao longo da live, né? De coisas que eu tenho que me melhorar, de coisas que eu tenho que mostrar diferente do que eu estou mostrando. E o curso Irritação é muito uma forma de eu fazer isso, né? E aqui eu queria começar fazendo uma pergunta para a Paula e para o Fê, que tem a ver com o nosso universo da comunicação, né? Então, na opinião de vocês, o que o mundo da comunicação está repetindo que não precisaria repetir? Pensando muito assim nas provocações do agora, porque a gente vai começar a live falando nas provocações que a gente tem para agora e vai continuar falando também nas provocações do futuro, né? Mas vamos pensar um pouquinho nas provocações do agora. O que vocês acham que o mercado está patinando ou repetindo sem pensar, que poderia já estar evoluindo?
Eu posso começar aqui. Eu acho que tem, bom, várias coisas, né? Eu acho que a gente costuma fazer mais do mesmo, tipo, por um lado isso é consistência, e por outro lado, tipo, isso também às vezes é uma acomodação, uma falta de ideia, ou um medo do novo, né? Um medo de arriscar também, que assim, a gente vê muito, né? Isso, sobretudo nas marcas, tipo, mais estabelecidas e tudo mais. Então, assim, você putz, tipo, sei lá, embarcou numa linha que tá dando muito certo, ou que foi provocadora há 3 anos, 4 anos atrás, e você fica nessa mesma fórmula. Então, assim, acho que às vezes tem uma certa resistência de reinventar, mas eu acho que, assim, olhando para o universo da comunicação, eu acho que ainda o uso do mix de mídia é ainda bastante conservador, né? Eu acho que assim, a gente tem no Brasil uma audiência na televisão, sem dúvida, tipo, que a gente não tem em outros mercados, mas eu acho que a gente poderia estar fazendo mais e melhor, mas isso exigiria também dos profissionais um desprendimento e das agências, muitas vezes, novos modelos de negócio, porque o modelo ainda está muito arraigado em modelos do passado. Então, quando o modelo comercial não ajuda que as ideias também evoluam na mesma, né, da mesma forma, eu acho que isso é uma coisa que é interessante. Eu não sei se vocês viram, posso até colar, e aí o Fernando falando a coisa da bermuda, acho que todo mundo talvez tenha visto o chinelo Pay, né? Tipo, não sei se vocês viram isso e tudo mais, que tipo, é um chinelo com tecnologia. Então você sai com uma Havaianas que é inteligente, que você vai lá tipo, e passa na maquininha, tal, para você sair pro Pode carnaval, tipo, pisar com o no chinelo. chinelo? Hã? De pisar no chinelo? É um chinelo, tipo, uma Havaianas, tipo, com um Um meio chinelo, de pagamento. Tá aqui no chat, já coloquei, o chinelo Pay. tá. Tem, tipo, coisa do TikTok, do chinelo Pay, etc. Eu falo, meu, isso aqui ninguém vai me roubar, tipo, é Havaianas. Chinelo Porque, é assim, por muito que que a bom. Havaianas não fez isso, cara? Porque, tipo, a Havaianas tá olhando para um outro lugar. Então, assim, até poderia ter feito, a Havaianas no caso, mas, assim, acho que não faria, né? E acho que não veria, tipo, da agência, isso. Porque, assim, cara, é uma efervescência um pouco de, né? Eu acho que assim, primeiro é um olhar óbvio, a gente vê que assim a inovação muitas vezes ela não vem do mainstream, ela vem da borda mesmo, e que bom que vem da borda, eu acho ótimo. Mas eu acho que precisa ter um pouquinho desse olhar de descondicionar o olhar. Então, isso eu acho que é uma das coisas que realmente eu sinto que tipo, o mercado ainda é um pouco conservador. E uma outra coisa que eu acho que é complexa, que é assim, a gente surfa ondas que já existem. Então, assim, puta, legal. Tipo, e a gente vai meio que nos clichês ou nas coisas que são meio óbvias. Então, por exemplo, quando uma Amazon inventa um sistema que é o Amazon Hall, que ele vai entregar mais lento e mais barato para as pessoas, é na contramão da coisa. Você fala assim, cara, não precisa, tem gente que não precisa da entrega rápida, tem gente que não precisa do caixa rápido no supermercado. Então, quem está olhando para essas demandas, né? A gente olha para a geração Z, mas assim, se a gente olhar a pirâmide etária, porque é óbvio, a geração Z, as que estão vindo, pois é, cara, são quem está ditando as tendências, mas assim, se a gente olhar para a pirâmide etária hoje, já não é uma pirâmide, é um sanduíche. Então, assim, cara, tipo, quem tá olhando pro topo e pro meio? Então, assim, tipo, como é que tá isso? Então, eu acho que a gente tem um pouquinho, né, a olhar para essas outras coisas que não tão evidentes, vamos dizer assim. Então, acho que é um pouquinho por aí. Vou Vou falar. fazer um comentário que é, como eu estudo bastante esse assunto da longevidade, né? Eu acho muito conservador a gente pensar que as tendências vêm só dos, né, dos públicos mais jovens, seja a geração Z, seja a geração alfa, porque não tem nada mais hype do que a longevidade, né? No sentido de que é um público que nunca existiu antes, então no fim desse século a gente vai ter 1 bilhão de pessoas no mundo com mais de 75 anos. Eram pessoas que não existiam porque a vida média era muito menos do que isso. Então tudo terá que ser criado para que isso aconteça de um jeito confortável e financeiramente viável e tudo mais, né? Então,
Eu acho que tem sim muita tendência quando a gente olha para os targets da longevidade, assim, que a gente saia, né, do jovem só. Assim como eu defendo também a gente sair de São Paulo e Rio de Janeiro e abraçar o Brasil, porque cada vez mais a gente é centrado aqui, onde a comunicação é basicamente feita, mas a gente não abraça o brasileiro do jeito que ele é, né? A Gabi quer fazer uma pergunta. Faz, Gabi. Na verdade, eu ia comentar, assim, quando você lançou a pergunta sobre o que está superestimado, né? Eu acho que para mim me vem muito essa ideia de construir a persona e nunca mais revisar ela, sabe? Pelo menos eu moro no interior, eu sou do Paraná, então acho que isso tem muito. Assim, as empresas que fazem uma persona bem feita já é raro aqui. Quando isso acontece, meio que é uma persona ela é muito rasa etnograficamente, entendeu? Então, quando a gente vê e assim, eu não sei se eu tenho a sensação correta, tá? Mas eu sinto que as agências também fazem isso. Digamos, essas agências pastelões, né? E eu acho que o que eu mais sinto falta é justamente isso que a gente vê às vezes como case, né? Como o caso, por exemplo, vou falar que o mais falado do momento, né? Vou trazer um caso que não é do marketing em si, mas que acaba influenciando, como o caso do Bad Bunny, né? Que aconteceu no Super Bowl e que, assim, eu assisti ao vivo e quando ele começou a falar os países da América Latina, eu estava desesperadamente, assim, dentro do meu imaginário, esperando que ele falasse Brasil e ele falou Brasil. Então, quando você, tipo assim, entra dentro desse imaginário, poxa, vão ter pessoas que vão esperar que eu as relembre, é um negócio legal que você nem para pensar, tipo, eu nem parei para pensar na discussão que teve pós sobre disso, na verdade, ser uma forma de espalhar o Super Bowl para a América Latina, porque ela não é assistida na América Latina. Então vamos trazer um cantor que está bombado, que fala, que brilha, que representa essa América Latina genuinamente, né? Ele tem fãs por conta desse clamor, né? Por lembrar da América Latina com tanto carinho. E isso acaba sendo uma estratégia muito bem sucedida, né? Tipo, foi a coisa mais falada ontem, inclusive, né? Inclusive no domingo. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, de quando uma estratégia ela é bem sucedida, sabe? Então, essas coisas que a gente começa a analisar, como por exemplo, o iFood ter o iFood benefícios, aí é uma análise mais minha, né? Não sei se está tão completa, mas eu acho que eu não sei se eles tinham tanta aderência assim naquela questão do clube. Mas a partir do momento que eles criam o iFood benefícios e eles cedem esse clube para a pessoa que tem o benefício, a pessoa ela tem a primeira experiência de usar um benefício que ela não usaria, tipo assim, a prontidão de tipo ter esse teste de tipo, não, eu vou pagar R$ 10, tipo, vou pagar por mês para saber. Não. Tipo, ele começou a entrar pelas empresas, ganhar capilaridade entre colaboradores e tudo mais, porque daí é um benefício que ele é obrigado a usar. E conseguiu, tipo assim, que mais pessoas utilizassem e soubessem como que é bom. Então, tipo, se ele muda de empresa e ele não tem mais esse benefício, provavelmente ele pode ser uma pessoa disposta a pagar para ter, entendeu? Então, são coisas que eu reparei, assim, mais recente e tô trazendo aqui na conversa também. Legal, muito legal você trazer esses cases, muito legal mesmo. Eu vou voltar no do Bad Bunny, até porque foi antes de ontem, e a gente está muito impactado com isso, né? Eu fico muito impactada com o peso do entretenimento na vida das pessoas hoje, o poder do entretenimento. E eu estou estudando agora, eu em 23 estudei a longevidade, e agora eu estou estudando adolescentes, Paulinha. Esta fase de vida, não é a geração alfa em si, é a fase de vida, 13 a 18 anos, a fase de vida da adolescência. E vou divulgar um estudo que se chama adolescência, de tanto que isso é um traço presente nessa geração, nessa galera. E o entretenimento para eles ocupa um espaço imenso na vida deles, né? E o case do Bad Bunny tem tantas camadas, mas tantas camadas que não dá nem para falar, né? Por exemplo, a coragem da Apple. É muito corajosa, cara, de ir lá e enfrentar o presidente, porque também tem o contexto político todo dos Estados Unidos, onde aconteceu o case. Então, a gente está falando de muitas camadas. Uma delas importante é essa de construir o contexto,
E aí que eu fiquei com esse sonho de convidar a Paula para estar comigo no Irritação, porque ninguém melhor do que ela constrói contexto. Ela é muito boa disso. E ela tem um grau de informação que é simplesmente fantástico, né? Então, Paulinha, você quer contar qual foi o seu sentimento assim em relação ao Bad Bunny e toda essa história? Ah, eu tava pensando hoje até tava num evento de manhã de varejo e aí tava a Dani Dantas da WGSN, e ela tava falando, pô, esse negócio da efervescência latina é um negócio que a gente mapeou há um ano e meio atrás. E aí eu fiquei pensando isso, eu falei, cara, tipo, legal, mapeou um ano e meio atrás, a gente sempre tá vendo as coisas na frente, né? Assim como o Fernando tava falando, a questão do food truck, né? Então, assim, tipo, cara, ele viu muito antes do negócio, né? Eu acho que, assim, a gente vê, às vezes, as coisas muito antes delas serem até maduras como mercado, ou, enfim, a gente vê várias coisas. Agora, eu acho que, assim, tem uma coisa que é meio mágica, que é assim, cara, tipo só teve a força. Se isso acontecesse no ano passado, não ia ter a mesma força do acontecer agora, porque tem toda essa questão do ICE, da perseguição dos latinos. Então, assim, cara, tipo, é um momento, né? Um momento político, um momento social, um momento. é, Cara, tipo, sei lá, de revisão da identidade nacional, né? Então, acho que assim, tem muitas questões ali, camadas, que são interessantes. Mas quando a gente olha tipo, até o show em si, as coisas que aconteceram, né? Você vê assim, cara, tipo, tava lá o Rick Martin, né? Assim, tipo, sei lá, eu fui de uma época que, tipo, quando eu era adolescente, essa ideia era um menudo. Então, assim, tipo, cara, qual que é o sentido daquilo e o sentido de hoje, né? O ser latino. Eu acho que, assim, tem tantas coisas que são interessantes dentro disso, né? É, e tantas questões que eu acho que também são mágicas, né? De todos os elementos semióticos que a gente poderia fazer leituras, né? Daquele show, desde a roupa que ele vestiu, as pessoas que ele colocou, o jeito que esse palco foi montado, cada um dos elementos, aquela carroça de raspadinha, tipo a tiazinha que tava lá, enfim, tipo, eu acho que são muitas questões, né? Ele colocar, tipo, o nome da mãe nas costas, o 64, que é o número do tio. Então, assim, cara, tem muita. A questão do milharal, né? Então, eu acho que são muitas camadas ali que são interessantes, mas eu acho que o ponto para mim é assim. É uma questão que a gente fala muito isso, né, na comunicação, essa questão da leitura do momento, né? Assim, como isso só teve a força que teve porque foi, tipo, agora, né? Nesse contexto, nesse momento, né? Então, assim, o quanto isso foi planejado, como a Gabi trouxe, né? O quanto isso é para atingir novas audiências, certamente é, mas assim, eu acho que tem um elemento aí meio mágico também de uma leitura que a gente está fazendo uma leitura póstuma, né? Então, assim, a leitura, tipo, eu acho que assim, tem muito de intuição. E aí, como a gente vive a comunicação, a gente sabe o quanto disso às vezes é não verbal, não racional, né? É simplesmente cara, tipo, uma intuição de que isso tem que estar nesse lugar, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que é interessante. Eu vejo um desafio quando né? Eu esqueci de comentar, né, Rita? A gente dá aula na Miami há muitos anos, né? Tava comentando com o Fefe, assim, tipo, a gente foi da turma número 1 do Bootcamp de Planejamento e estamos lá até hoje, né? Então, assim, tem uma Exatamente. coisa que é muito legal você pensar, tipo, como é que você ensina este olhar, essa leitura de momento, essa coisa para as novas gerações, né? Como é que a gente faz isso, assim, e até como é que a gente aprendeu isso, né? Então, eu acho que é uma questão que, claro, que com o tempo você refina uma série de coisas e a gente, com esse desafio que a gente se colocou de compartilhar, de ensinar, a gente tenta, um pouco como o Fernando trouxe a coisa do design, né? Você tenta colocar um pouco de metodologia para poder trazer isso para as pessoas, mas tem algo que é do humano, né? Que é dessa coisa da intuição e tal, que assim, por mais que você prepare, tem uma questão que existe esse lugar. E mais uma vez, voltando à coisa da IA, assim, esse lugar não tá na IA, né? Então, assim, tipo,
tem alguma coisa que é nossa mesmo, né? Putz, Paulinha, você falou duas coisas aí que, para mim, é o que muito resume o que a gente está falando aqui hoje. Um é o pensamento profundo, que a gente vive num mundo que não motiva isso, que desmotiva o pensamento e a análise profunda. E isso faz uma falta. Eu sou zero saudosista, a Paula sabe disso e ela também não. Só que eu sei que o pensamento profundo é o que vai nos levar em insights muito poderosos. Disso a gente não tem que abrir mão. Então, eu sou a motivadora da transformação, desde que a gente mantenha uma estrutura essencial naquela que a gente acredita. E, para mim, o pensamento profundo é um pilar da minha essência que eu não quero jamais perder. Também é um país onde a gente está lendo menos, né? Acabou agora na última leitura de quem não lê ser maior do que quem lê, isso é muito triste, isso nos desprepara, não é legal. Então, assim, o tempo todo, nesse curso e aonde eu tiver, eu vou motivar e fazer exercícios de pensamentos profundos que possam nos levar ao Bad Bunny ou qualquer outro case que seja realmente próximo do coração. E a segunda coisa é a intuição. Gente, a gente costuma falar, né? Ah, a pessoa tal é intuitiva, essa não, é mais racional. Intuição é uma coisa que todos nós podemos acessar. E que se ela não é aflorada como é em mim, que eu tenho até demais, e não tenho outras coisas importantes, como pé no chão, como administração, como financeiro, intuição aqui explode, né? Se não é assim, você pode exercitar se ouvir, né, através de tantas coisas, exercícios que tem aí para fazer, mas não se coloque como uma pessoa racional. Busca a tua intuição, busca isso em você, porque ela é a coisa mais verdadeira que você tem, seja na carreira que você vai construindo, na jornada que você vai levando, na forma como você vai evoluir, qual é seu próximo momento, tudo isso está muito na sua intuição. Então, aposta nela e vamos embora. 2026 com muita intuição e confia nela e pensamento profundo também. Agora o Fê vai falar. Não, eu acho que é complementando aí, tem um ponto que você estava perguntando, né, Rita, na comunicação e nos caminhos, que a gente imagina e que eu penso, eu acho que resolve pouco problema, na verdade, né? Acho que as soluções, e ai, não existe só uma solução criativa, né? Qualquer solução criativa ou qualquer coisa que se construir, ela está se colocando a serviço do público. Ah, pode ser para vender um produto, pode ser para vender uma lapiseira, seja lá o que for, né? O quanto mais a gente colocar dentro de uma situação que resolva um problema, mais eficiente vai ser. E aí o ótimo exemplo aí que a Gabi trouxe do Bad Bunny, acho que ele resolve um problema. Tem uma baita agonia, tem uma baita aflição, né, dentro de um país polarizado, com perseguição, com uma situação desconfortável para um monte de gente, ele dá um grito lá de, né, que se conecta de uma forma muito corajosa com essa marca e que de fato resolve um problema, né? E por que resolve o problema tão bem, né? Acho que aí a Paula falou que tem uma leitura super abrangente que chega em um monte de gente, né? Com uma série de pontos semânticos, de signos e de significados que estão colocados lá dentro, que só acontecem porque tem profundidade. Ponto. Não existe nada que não tenha profundidade colocado lá dentro, né? E eu aproveito e dou mais um exemplo ainda dentro do mundo da música, a Dua Lipa, né? Dua Lipa, aquela moça tal, inglesa, linda, cantora, ótima, super talentosa, uma super voz. Você pega a turnê desse ano passado dela, em todo, assim, ela joga para a torcida, claro, mas tá certo, é um ótimo produto, mas que vai falar com cada público. Ela sabia qual era a melhor música dentro de cada país e ela convidava sempre artistas e que não sei se a turma aí já teve a oportunidade de ver, se procurar, a Dua Lipa duplou com gente no mundo inteiro. Veio para o Brasil, cantou com o fulano, com o Beltrano, com o Gilberto Gil, com mais não sei quem, foi para os Estados Unidos, cantou com outra pessoa, na Inglaterra, na Escócia, outra pessoa, no mundo inteiro, né? Aí é muito abrir essa antena, observar e conseguir entregar um negócio. E aí o problema que ela está resolvendo pode ser um conforto do cara ver lá a música, pô, que é a música da vida dele, que é do país e tudo mais, e que vai gerar uma empatia muito maior, ele vai ter um resultado muito melhor. Seja ela para vender disco, seja para vender, seja lá o que for, né? Eu acho que essa profundidade ela precisa acontecer, né? E com essa
amplitude de repertório. Acho que esse é um dos pontos fundamentais, especialmente em comunicação. A gente tende a ficar sempre nas mesmas referências, sempre nas mesmas pessoas, sempre no mesmo jeito de vestir, é o mesmo sapato, é a mesma música, é o mesmo lugar que vai, as férias são sempre do mesmo lugar, é só é legal se for desse jeito ou daquele outro. A gente olha muito pouco, né? O que a Gabi trouxe. A gente tinha, eu lembro lá no primeiro curso, uma aluna de Manaus, né? Do Amazonas. Pô, ela trazia tanta coisa que era outro mundo que a gente não fazia ideia, por mais que já tenha ido para Manaus fazer um passeio, passar, a gente não conhece, né? Então, a variedade também acho que ajuda muito. Então, quanto mais variedade a gente puder, quanto mais cara diferente, com gosto diferente, com cenários diferentes aí no fundo, tanto mais legal vai ser, né? Demais. Nossa, Fê, amei o case da Dua Lipa, sabia? Olha, a gente só está usando cases de entretenimento, né? Aquilo que a É. gente falou. E agora eu queria convidar uma das pessoas que estão aqui, que é a Lilian Cordeiro, que é uma amiga muito querida e que trabalha com comunicação também. A Lilian teve uma provocação dentro dela que fez ela criar um projeto muito relevante, muito lindo. Se você puder falar um pouquinho para a gente, Lilian, o que você está achando dessa conversa de se provocar, provocar o mundo, e como você tem feito isso, seria muito legal. Obrigada, Rita. Que legal estar aqui com vocês. Na verdade, eu me provoquei desde que eu me lembre, desde que eu lembro que eu existo, porque fiz muitos movimentos internos e externos, mudanças de carreira várias vezes, e sempre com coragem. Eu acho que isso que você falou da intuição é o que eu aprendi, sendo até meio me julgando, acho que um pouco tarde, aprendi a confiar, e eu acho que hoje o meu trabalho com as mulheres, que é o que a Rita comentou do WE, que é um movimento de Women in Happiness, que é um trabalho que a gente começa agora de colocar a mulher no centro como evolução global, é justamente a mistura da intuição com a coragem, que foi o que eu vim aprendendo na minha vida muito depois dos 42, e agora com 49, eu aprendi a usar isso de fato como poder, sabe? É o medo, vai com medo. Escuta a tua intuição, porque na verdade a nossa intuição, ela é a nossa verdade gritando ali atrás de algum lugar, aonde ela se esconde dentro de uma retração, de um medo do julgamento, da não aprovação de um terceiro, de um quarto, de um quinto, de uma maneira de você não se enquadrar dentro daquela caixa ou daquela tendência. Eu acho que o que o Fernando, a Paula e você estão trazendo muito, talvez seja essa perspectiva de você não precisar ser nada e ao mesmo tempo é isso que te faz fazer algo diferente ou trazer uma outra perspectiva, né? Uma outra narrativa, um outro lugar de ser. Eu trabalho muito com o ser antes do ter, né? Então, primeiro eu sou, o que que eu sou, quem que eu sou, qual é a perspectiva que eu trago para mim, da minha história, da minha existência, das minhas dores, do que isso me trouxe de transmutação, né? Como que eu uso a minha dor para a criação. E a criação, quando eu falo de criação, não é só criação no nível né, nós aqui que trabalhamos literalmente com criatividade, com inovação, mas a criação do seu novo eu também, sabe? Eu acho que a partir do lugar que você aceita e assume que você está criando uma nova versão de si, ou talvez a verdadeira, a mais próxima da verdadeira, é essa mudança, é quando você cria coisas novas, que foi o que o Fernando criou com o Truck, que são essas visões que a Paula trouxe, que você faz também dentro da agência, Rita, que é virar. Virar, e quando a gente vira dentro da nossa própria verdade, daquilo que de fato está integrado dentro do nosso eu, é quando as coisas especiais acontecem. E eu acho que é isso que eu vejo muito em você e nas campanhas, na tua vida pessoal, também algumas coisas que você já comentou comigo, e é o que eu ando fazendo na minha e tá dando certo. Então, eu gostaria muito, e faz parte do WE, né, do Women in Happiness, encorajar as mulheres a serem a sua verdade e isso ser o suficiente. E os homens também, mas o movimento com os homens, eu acho que é um movimento que está em paralelo e ao mesmo tempo num outro momento, em questão de tempo. Mas eu gosto muito de encorajar todo mundo a viver a sua verdade. E o Women in Happiness é essa perspectiva, né? Que é colocar a felicidade da mulher no centro como
transformação global, porque a mulher tem, não é diminuir ninguém, mas a mulher tem essa característica, né, de propagar ideias, a mulher tem menos medo de falar sobre as suas ideias, sobre os seus medos, sobre as suas dores, a gente troca com as amigas, a gente troca muito com as pessoas do trabalho, nem sempre troca só sobre o ego, mas sim troca sobre a verdade. Então, eu acho que essa ideia é uma estratégia e que, na verdade, é vista como uma inovação, mas que, na verdade, é primordial. Então, acho que tem esse paradoxo que é interessante também. Demais, demais. A Lília falar que ela se provoca desde que ela nasceu, né? Tem cara mesmo disso. E esse projeto dela, gente, o Women in Happiness, é a coisa mais linda. Vocês ainda vão ouvir muito falar dele. Envolve uma parada de inteligência artificial muito maravilhosa, né? E aqui entra uma outra coisa que é essa: como que a gente está atravessado pela inteligência artificial e como cada um está escolhendo o, o seu jeito de lidar com a inteligência artificial, né? E hoje eu estava conversando com o Fefe, Fernando, sobre a nossa live, etc. E a gente começou a conversar dessa história da inteligência artificial. E a nossa conclusão foi que a gente não tem que aprender a fazer prompt, a gente tem que aprender a pensar junto com a inteligência artificial. É diferente de formular um bom prompt. É como levar a inteligência artificial a pensar junto com você e construir um pensamento junto com você. No nosso caso, né, ela tem tantas e tantas e tantas funções, mas no nosso caso, que trabalha com comunicação, com análise, como é que a inteligência artificial já nos atravessou e qual a nossa postura frente a ela, né? Talvez fosse legal a Paula falar um pouco sobre isso, porque ela é muito mestre nisso também. E eu comentei também com o Fefe que a Paula tem uma filha, a Nina, que é física, gente, está estudando física. E ela faz coisas incríveis, assim, eu penso, nossa, o que me mostra o quanto a Paula é grande é que a filha dela é melhor que ela ainda, entendeu? É isso, eu curto as vitórias da Nina, porque são muito surpreendentes, assim, para a idade que ela tem. Paulinha, fala como você se relaciona com a IA, como ela está te atravessando. Ah, Rita, eu acho que assim, ela tá me atravessando como atravessa todo mundo. Eu acho que assim, com um misto de curiosidade e vontade. Eu sou uma curiosa, né? Eu sou uma experimentadora de coisas, sou uma pessoa inquieta. é, mas é assim, cara, ela tem implicações tão complexas, né? Então, assim, tipo, eu fico muito dividida. Eu gosto muito de bater papo, eu acho que assim, meu trabalho muitas vezes ele é mais solitário, então tipo, eu sinto como se estivesse tipo, trocando mesmo e construindo, me ajudando a pensar. Eu tenho feito alguns experimentos que eu acho que são divertidos porque eu acho que assim também eu só não sei se é responsável, sabe? Assim, eu não sei se eu seria uma pessoa a lançar, tipo, uma ferramenta, um negócio. Hoje eu vi um negócio, eu fiquei meio arrepiada, assim. Não sei se vocês já viram, e é um negócio que me chamou muita atenção, veio no meu feed. Eu vou por aqui depois, que chama Outboxer Society. Que é assim, tipo, você tem tipo, uma IA que é uma caçadora de tendências e um estrategista inovador, uma IA que é não sei o que lá, e que os caras estão treinando e tudo mais, e já estão vendendo e por aí. Eu pensei duas coisas em relação a isso, né? Eu pensei, puta, imagina se a gente, que é mais experiente do mercado, fosse treinar uma IA como essa, tipo, o que que viraria, tipo, que outra coisa, que diferente, tarará. E outra, eu fico pensando, cara, tipo. E aí, né, meu? Tipo, o que que isso representa, o que que isso significa você já ir com coisas prontas, né? Porque eu acho que tem umas brincadeiras que são interessantes. Tem um cara, acho que talvez muitas pessoas talvez conheçam, ele é um planejador, vai, assim, tipo, hoje já é considerado até sênior, porque não sei, né? A gente é um pouco mais velho que ele, mas assim, que é o Julian Cole.
Ele é um cara que também é um experimentador, ele faz muita coisa. Final de março. Opa, oi, Rony. Tipo, vazou aqui teu áudio. O, então, o Julian Cole, ele tem aquele Planning Dirt, né? Ele fez, e ele brinca muito com prompts. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante dele, o jeito que usa. Então, o jeito que ele usa prompt, eu acho que é uma coisa que é interessante. Então, por exemplo, você criar meio que uns meta prompts, ou você criar prompts para coisas assim. Cara, eu quero que você me traga os clichês da categoria e agora, puta, pensa antítese disso. Então, assim, são ferramentas de pensar, né? Que muitas vezes a gente, sei lá, nos nossos jogos co-criativos, muitas vezes a gente usa estímulos de baralhos, de cards, que tem coisas meio que semelhantes. Então, assim, eu acho que tem. O que eu tenho pensado muito, Rita, é assim, e Rita e todos, assim, é que jeitos interessantes a gente poderia ter de se provocar e de trazer novos olhares, né? De servir como tipo, sei lá, ó, tipo, eu tenho essa ideia aqui, cara, tipo, me traga pontos vulneráveis. Eu acho que assim, a gente tá aprendendo a usar também, né? Mas eu acho que assim, ao aprender a usar, a gente também, e ao criar frameworks dentro disso, a gente também está alimentando um bichinho que a gente não sabe bem as intenções. Quer dizer, na verdade, assim, a gente sabe bem as intenções, a gente sabe bem o que que a Big Tech, né, assim, tipo, tá querendo com essas coisas, a gente sabe os impactos da humanidade, disso para a humanidade. Então, assim, que eu diria assim, eu tenho usado ainda de forma conflituosa para mim, porque, tipo, não é tranquilo, mas eu uso, mas eu tenho usado para experimentar. Eu acho que basicamente isso, sabe? E eu tenho feito brincadeiras que é tipo assim, sei lá, essa coisa dos clichês, ou de pensar coisas que, por exemplo, sei lá, como é que determinada pessoa, sei lá, você tem, tipo. Por exemplo, existem estrategistas que têm algumas ideias, por exemplo, vamos dizer assim, o princípio do sacrifício. Então, assim, tipo, toda estratégia deveria deixar claro que a marca não vai fazer. Então, qual que é o sacrifício? Então, por exemplo, esse é uma corrente de pensar de alguns planejadores. Então, assim, você começa a brincar com essas ideias. Então, assim, eu tenho começado a brincar meio Lego-like com essas coisas. Não sei se isso um dia vai sair do meu playground, é uma coisa que eu vou dividir, que eu acho que faz sentido dividir, mas assim, eu tenho, tipo, usado assim. Legal, a gente está usando de um jeito muito parecido, até escrevi aqui. E o Fefe me contou um jeito aí bem legal de usar. Conta do conselho, Fefe. Ah, tem um, eu uso de um jeito, eu acho que ele é muito mais para não te dar respostas, né? Para você acessar pontos que não estariam acessíveis dentro de um processo normal, criativo, né? Aí, ó, acho que ela te ajuda a chegar em respostas em caminhos que você poderia não enxergar. E um dos métodos que eu uso, eu crio conselhos para resolver problemas ou projetos, né? Vou começar lá um projeto, por exemplo, o projeto da bermuda, né? Da Pickless. Vou criar aqui, eu preciso disso, aí eu crio um grande conselho do universo têxtil de moda, então eu boto lá desde o cara da vicunha até um grande designer, um outro planejador, uma pessoa de varejo, o diretor comercial de um grande grupo, e crio essas pessoas dentro de um conselho virtual mesmo, e vou endereçando meus temas com eles. E aí ele vai respondendo para cada um. E eu posso botar o Steve Jobs dentro do meu conselho, eu posso colocar o Ian Schreier, que é outro super arquiteto, quem eu precisar dentro, e aí claro que você precisa do repertório e saber quem são essas pessoas bacanas para botar para dentro dessa sala, você ouvir a partir da perspectiva deles, né? E te dá um caminho e um arejamento assim super super potente mesmo, né? Que eu acho de diversidade mesmo de ideias, né? Para você não ficar dentro daquele nosso repertório relativamente limitado, né? Porque de fato é limitado, a gente abre uma série de janelas e uma série de portas. Eu sou um otimista da inteligência artificial. Acho que ele ajuda a reduzir o esforço, né? Então a gente não pode também encarar como muleta para tudo precisar, e porque é fácil também entrar nesse, né? Achar que toda a resposta está lá. Ele é quase humano porque ele mente, né? Ele mente, se ele não sabe, ele inventa. Ele precisa ter sempre uma solução e ter sempre uma resposta. Então a gente precisa também, né, ter
ter um olhar muito claro e uma clarividência do que a gente está tratando lá para que consiga, de fato, validar aquela conexão. Falar, ah, legal, é isso aqui. Porque na primeira fala, não, não é isso. Ah, desculpe, eu errei, me enganei, achei que era, você tem razão. Né? Ele sempre te dá razão e ele sempre precisa te dar uma resposta. Então, é um lance meio perigoso aí, né? Mas acho que permite aí possibilidades infinitas, né? E de ampliação de conhecimento também. Tem um exemplo que a gente falou mais cedo, né, Rita? Eu estava fazendo uma promoção para uma rede de restaurantes aqui em São Paulo, e aí precisava fazer cupons, né? Imprimir cupom, é um negócio que você compra, junta cupons e tal, e depois troca por um desconto, relativamente nada complexo nem genial na promoção, mas operacionalmente complexo. Eu falei, ah, vou precisar, e já tinha feito a mecânica toda, que escaneio o QR Code, eu já consigo juntar, etc. Tinha lá uma lógica de programação, que eu sou bem raso no meu conhecimento de programação, mas já estava determinado. Falei, não, eu preciso de 1.200.000 cupons. Falei, pá, primeiro, como é que eu vou gerar 1.200.000 cupons? Né? Não, precisaria contratar uma turma de TI para 6 meses, com um dispêndio gigante de dinheiro, que provavelmente não caberia na verba, e eu resolvi em 4 horas com o IA. Né? Eu fiz os 1.200.000 códigos com geração de QR Codes, com os QR Codes todos linkados do jeito certo, etc. E eu programando. Eu não sei fazer duas, eu sou do Basic, né? Eu sou um cara de milhões de gerações atrás, assim, semi-jurássico, era 10 CLS, 20 Clear, tarará. Era uma linguagem de computação lá atrás, que foi quando eu aprendi na escola, e depois nunca mais me engedrei em computação, mas eu estava programando. E a partir de um código lá, um monte de letra, né? Aquela coisa que o programador usa, eu tinha lá 1.200.000 QR Codes separados em pastas, pronto para mandar para a gráfica, que rodou e deu tudo, e foi um sucesso. Né? Então, ele me permite uma série de possibilidades que eu acho que também estendem meu repertório. Né? Eu passei e trilhei caminhos aqui que me ajudaram a construir mais alguma coisa. Perfeito, Fefe, muito legal. A hora que ele me contou isso do conselho, eu fiquei, meu, quem seria meu conselho? É muito divertido, eu tô louca para já fazer isso de operação, porque eu tenho tantos admirados, assim, e isso é uma coisa legal da gente discutir aqui também, né? Pô, gente, vamos ter gurus, assim, vamos ter pessoas que a gente admire, porque isso movimenta tanto a gente, sabe? Isso mobiliza, motiva, a estudar mais, a fazer igual, a pensar posturas do mesmo jeito. Isso que eu falei para vocês, assim, que eu estou querendo falar melhor livremente, eu tive essa intenção observando muito dos amigos que eu admiro muito, sabe? Então, é isso, assim, é muito gostoso admirar as pessoas, porque é altamente inspirador isso. E eu acho que a gente já está caminhando para a nossa última pergunta aqui, e também depois a Yara vai fazer vai trazer o exercício, né? Que é um exercício que depois vai gerar uma bolsa para o curso. Mas a minha pergunta aqui para a Paulinha e para o Fefe é: que tipo de profissional vai ficar completamente obsoleto a partir daqui e que tipo de profissional vai ter muito valor no mercado? Perguntando assim, não é só as profissões aonde ele está, mas é principalmente a postura que ele vai ter, né? Que postura se busca hoje no mundo da comunicação, Paulinha? Ah, e antes da Paulinha responder, de vocês que estão aqui, ó, tô pedindo a participação, porque eu nunca vi coisa mais difícil do que a galera do grupo escrever, sabe? A gente tem um grupo, Lilian, grande do Abre aqui do curso Irritação. E eu vou lá, quero ouvir vocês, fala aqui, mas a galera fala pouco. Então, estou provocando vocês aqui a escrever para a gente o que vocês estão querendo deixar para trás em 26 para poder ganhar novos skills, novas características. Então, o que vocês vão deixar para trás e o que vocês vão receber do futuro emergente? Isso é um chamado da teoria U, que é muito bacana. Se vocês quiserem, vão se informar sobre isso. E é isso, que para a gente receber um novo, a gente precisa abandonar algo que é velho na gente. E eu queria saber de vocês, escreve aí no chat, o que é que vocês estão abandonando e o que vocês estão recebendo do futuro emergente. E ouvir da Paulinha o que ela acha que vão ser os profissionais valorizados e o que vai ficar obsoleto. Eu acho que assim, você trouxe a questão da profundidade, eu acho que assim, a profundidade, a intuição, o olhar, eu acho que são coisas muito importantes. É, eu tenho uma preocupação
Eu acho que assim, eu gostaria de ter a mesma tranquilidade para quando a gente pensa assim nessa questão do futuro e até da IA, de que putz, dá para a gente fazer o melhor uso. Talvez pessoas experientes e com muitos anos de bagagem consigam, mas eu tenho dúvida se as gerações futuras não serão substituídas, né, em alguma medida, nem terão a oportunidade de ingressar no mercado porque vagas de base não vão existir, porque vão ser substituídos. É, e outra coisa que eu tenho dúvida é assim, como é que você forma esse senso crítico e essa, tipo, cara, essa coisa de, tipo, não, isso aqui tá errado, isso aqui, se a pessoa nem teve a experiência anterior. Então, assim, eu acho que é uma desconstrução. Eu não tenho a resposta para isso, tá? Eu tenho muito ceticismo ainda. Tipo, eu tenho bastante para trás em relação a isso. Não que. Eu sempre fui uma pessoa que abraçou com muito entusiasmo tudo que vem novo, mas isso especificamente. Eu tenho uma questão, porque eu acho que assim, não é só, putz, legal, assim, tipo, eu tenho profundidade, e a gente vê isso até na questão da inserção no mercado de trabalho. Putz, quanta gente boa não tem uma oportunidade, não acha um caminho, não tem essa facilitação. Então, eu acho que tem uma questão que é assim se a gente pode cultivar, né? Então, assim, eu acho que o que você falou de estar sempre aprendendo, de estar sempre se desafiando, isso eu acho que é uma coisa que, acho que assim, as pessoas que estão acomodadas, as pessoas que, tipo, não estão interessadas, as pessoas que não têm compromisso, elas estão de passagem. Então, assim, mas não acho nem que é só sobre isso, né? Eu acho que mesmo você tendo profundidade, mesmo você se desafiando, mesmo você sendo curioso, mesmo você tentando olhar o que está por trás, assim, você trocando as suas próprias verdades, isso não necessariamente é uma garantia, né? Então, assim, não quero deixar uma mensagem, tipo, ruim para encerrar, mas eu acho que, assim, o que eu quero dizer é, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor para buscar isso na gente, né? Para a gente lapidar isso, para a gente ter isso presente no nosso trabalho, porque isso é um exercício diário, né? Assim, tipo, mesmo na vida de um planejador, você faz um brief bom, assim, tipo, nem todos os seus briefs são brilhantes, né? Nem todos os seus projetos são maravilhosos, mas assim, a gente tem que estar sempre em busca de, né? Então, eu acho que assim, é uma coisa realmente de um trabalho diário. É, e eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que mais para mim assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que assim, as pessoas que são apaixonadas, que têm empenho, que trabalham bem, elas têm um caminho, elas têm um lugar que acho que é mais seguro, vamos dizer assim. Ainda que estejamos em cima da areia, né? Todos nós, ou em cima da água, sei lá, né? Nossa, essa é uma conclusão maravilhosa, sabe, Paulinha? Você é muito iluminada mesmo, mas essa é uma conclusão maravilhosa. A gente está vivendo numa instabilidade ímpar e, tipo, lida com isso. A gente tem que lidar com isso. E tem uma coisa interessante que eu vi, assim, eu achei que, estudando os adolescentes, eu fosse ver uma turma em paz com isso, porque são 100% nativos digitais. Não. Mas o fato deles terem intimidade com a tecnologia não quer dizer que eles lidem bem com essa instabilidade do mundo e da sociedade, do mundo e da vida profissional e tudo isso. Eles têm muito mais angústia e ansiedade até do que os adultos. Então, isso me surpreendeu muito no estudo. E como a Paula falou, a gente vive nessa instabilidade e, gente, o mundo não é para os fracos, é para os fortes. Vamos aprender a nos posicionar nisso. E eu acho que essa mudança constante, que pode parecer num primeiro momento, né, um grande movimento difícil, é o jeito que a gente tem para se equilibrar bem nessa zona de instabilidade que a gente vive, né? Eu vi que vocês escreveram um monte sobre o que vocês estão deixando para trás e o que vocês estão ganhando. No chat tem coisas maravilhosas e eu queria pontuar uma coisa aqui que tá só assim rapidinho, porque assim a Juliana trouxe uma coisa que eu acho que é muito legal aqui, que ela fala
que ela quer deixar um pouco para trás a carreira criativa e se aventurar numa paixão antiga pelas ciências exatas, a matemática, até como uma ponte para a tech, que é o que manda a intuição. Eu acho que tem uma coisa que é do momento presente, que é muito legal, que é a gente poder assumir inteiramente quem a gente é e fazer disso nosso trabalho. Então, assim, quando eu ouço a trajetória da Lilian, eu acho isso lindo, porque, assim, a minha também foi isso. Eu acho que de todo mundo que já tem um pouco. Você vai podendo fazer esses movimentos. Tô vendo que a Juliana é mais jovem que a gente, então, assim, já tá fazendo um movimento legal, numa idade legal. Eu acho que, assim, a gente poder. é, Tentar entender que assim, mais do que caber numa caixa, a gente poder levar para os lugares e para as coisas aquilo que a gente é e com todas as combinações e composições, você não precisa deixar de ser isso para ser aquilo. A gente é, né? A gente é o que é, né? Então assim, então isso eu acho que é uma coisa que é potente. Isso eu acho que é uma coisa que é legal. E também eu acho que é um motor de realização pessoal, porque quando a gente pode ser mais plenamente tudo aquilo que a gente além de ser mais verdadeiro com a gente, é mais legítimo também nas nossas entregas e nas nossas potências. Então, eu acho que, assim, tipo, sei lá, eu queria agradecer até por esse seu comentário, Juliana, porque destravou aqui, acho que em mim uma coisa que é legal, acho que pra gente deixar aqui como, né? Que legal, tanto você quanto a Lilian falaram sobre autoconhecimento, a importância disso, né? Então, eu vou pedir para o Fefe falar o tchau dele. Falar Enquanto isso, eu vou rapidamente, terminar a vida de porque o vocês. tchau E o queria que a tchau Lilian falasse um tchau também, nossa autora aqui do autoconhecimento de hoje. eu acho que rapidamente. Quer falar primeiro, Lilian? Por favor. Não? Então vamos lá. Acho que rapidamente aqui esse profissional do futuro e para a gente olhar o que eu enxergo e trago muito para mim também. Acho que se eu pensar, transpor assim, e tentar materializar esse profissional do futuro, ele é uma barata mesmo, né? Acho que a barata está aí há milênios. Ela andou aí com o Tiranossauro Rex, com todos os predadores e ela segue aí, né? Atormentando. Ou por que que ela tá aqui ainda? Muito mais do que ter a casca com cálcio, sei lá o quê. A barata, ela muda de direção muito rápida. Ela nem é tão rápida, ela troca de direção muito rápida. A gente tem a impressão que a gente não consegue pisar na barata porque ela é muito rápida, não. Ela troca de direção muito rápido e poder trocar direção é muito legal, né? A gente pensar que, ah, não, isso não é para mim, não, tudo é para gente, né? Tudo é para gente e, de fato, a gente precisa se transformar e tentar se reinventar é dificílimo, dificílimo. Eu sou um acomodado da vida, assim. Eu sigo o exemplo do meu pai que dizia que pior que mudança é só velório, né? Quando tinha que mudar de casa e tal. Mas sim, precisa mudar, a gente precisa fazer a força, a gente precisa se conectar com pessoas que mudem e conhecer novos caminhos, abrir novas trilhas. Então é a barata. Eu me despeço com a barata, sem pisar nela, deixando ela caminhar. Demais, demais. E a Lilian? Adorei a barata. Ah, eu me despeço. Eu acho que querendo sentir também muita gratidão por essa geração que chega agora com vontade, né? Porque a gente percebe que às vezes tem alguns movimentos de uma certa inércia, que na verdade é um antimovimento, mas que o antimovimento também é um movimento, então a gente entende, compreende, acolhe. Mas eu vi aqui que o pessoal que está aqui dessa geração, que são pessoas um pouco mais novas, estão aqui com essa vontade de olhar para algo, né? E isso já é vida, isso já é mundo, isso já é tanto autoconhecimento, como a Rita falou, só de você querer buscar, você já está no autoconhecimento. Nem sempre a solução é o pódio, né? Não existe a faixa de chegada, né, na vida. Existe a jornada, existe como você encara a tua existência, como você resolve se olhar no espelho, né? Como você quer ver o reflexo mudar antes de você, é impossível. Então, tentem buscar jornadas antes do resultado, sabe? O resultado é uma consequência, não dá para o resultado querer ser a vida. Então, se a gente não tem um resultado, nada valeu, né? Então, eu acho que é uma inspiração, que a Rita me trouxe muita luz também com as conversas que ela tem na pesquisa com os adolescentes de, de trocar, né? Que não existe o certo, não existe o errado, não existe quem sabe mais e quem sabe menos, é uma eterna troca. Então, acho que é muito bonito isso. E eu acredito também, como o Fernando, que a inteligência artificial, é, eu acho que é um instrumento de evolução, mas, como tudo na vida, está na mão de quem usa.
Então, como o exemplo do Grok, você pode usar para fazer imagens terríveis e você pode usar para transformar vidas de uma forma positiva, que eu acho que esse é o meu objetivo com esse próprio um próximo movimento da UI, lançando a inteligência artificial, sem viés, que eu acho que a vida está enviesada. E obrigada, Rita, por você ter aberto esse espaço para tanta gente se unir, porque isso aqui é uma coisa para todo mundo junto, né? Não tem o liderado, tem o caminhar. Gratidão. Que delícia, meu, foi muito bom, muito rico, eu aprendi muito e sou muito agradecida também à geração que vem vindo. Aproveito a carona da Lilian para dizer sim, gratidão a vocês que vêm com seus pensamentos, que são muito bem recebidos. Quero aprender com vocês. Esse aqui foi um momento, uma live em que a gente não deixou respostas, a gente fez boas perguntas e eu, pelo menos, me senti crescendo muito com elas. Agora eu chamo a Yara, que vai passar o exercício que ela combinou que iria passar, para a gente pensar em participação aqui para ter uma bolsa no curso. Vamos lá, Yara. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela, para quem quiser participar, tá? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Sim? Tá. Então, é uma dinâmica simples, né? Já temos a vida muito corrida, mas a gente não podia deixar também de criar essa irritação, esse incômodo, né, de chacoalhar vocês. Então, o que mais te irrita hoje no jeito como o trabalho estratégico está sendo feito e o que você sente que precisa mudar em você ou no mercado? Aqui no chat a gente já viu várias respostas, né? Então eu acho que a galera pode encaminhar essas respostas também para o nosso e-mail do Fale Conosco, né? Então a gente vai estar aceitando as respostas para essa pergunta até amanhã. Até amanhã, 23h59. Depois eu vou passar essas respostas para a Ritinha vai peneirar. E dentro disso a gente retorna o contato, né, avisando quem foram os contemplados. Então, assim, gente, é uma mega oportunidade, né, ter esse acesso à Rita, a generosidade da Rita, a mente da Rita, né, a tudo que ela construiu ao longo da carreira, né. Então, assim, eu não consigo nem imaginar a bagagem que ela tem para compartilhar, né, com um olhar muito humano, né, construindo ali junto com a turma. E o que ela falou também sobre estar sempre estudando, sempre buscando se renovar, né? Então, acho que é uma mega oportunidade, né? Para estar começando o ano já turbinado, assim, com novos olhares. Ela também traz convidados para dentro do curso, né? Tem o olhar dela e tem o olhar dos convidados, tem o Fernando junto. Então, é isso. Eu fico à disposição também no nosso WhatsApp, no Instagram da escola. A gente consegue flexibilizar a forma de pagamento. Ah, Yara, tá meio apertado, eu consigo pagar da forma X, Y, Z. Vem, conversa comigo, que a gente tem esse compromisso também de ajudar, né, as pessoas a chegarem nos seus objetivos. Então, se a forma de pagamento, se o valor for um entrave, me chama também, que a gente consegue alinhar essas questões e colocar vocês aí para retornarem para o mercado ainda mais irritados, motivados e produzindo muita coisa legal. É isso. boa. Vamos tirar uma fotinho para a gente ter aqui, para eu ter uma fotinho com essa galera maravilhosa. Bora. Peraí, foi? Interrompeu? Agora foi. Agora foi, agora foi. Você tira, eu tiro, Rita. Tira você, que você é melhor de bom que eu. Quem puder ligar a câmera, a gente agradece. Quem não puder, não tem problema. Então vamos lá, um, dois, três e. Mais alguém? Câmeras, câmeras. Boa. Fotografia. Obrigada, obrigada, Paula Riso. Obrigada, Lilian. Obrigada, Fernando, Mainardi, Fefe. Obrigada, Yara. Foi um grande prazer estar com vocês e todo o meu amor para vocês. Delícia. Muito obrigada, meus parceiros de live. A cada um de vocês. Vamos. Beijo. Obrigado, gente. Bom descanso, galera. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada.